Fala galera, saudações brunegras, pleno sábado, dia de jogo do Mengão. Galera, só lembrando aqui rapidinho, a gente pode dormir hoje novamente líder do Campeonato Brasileiro, hein? Isso é importantíssimo e ó, se liga, é hoje, jogo do Flamengo e Fortaleza, precisamos vencer, precisamos fazer nosso dever fora de casa, ensacolar pelo menos uns três nesse Fortaleza que está no momento de transição. Vamos falar também do Palmeiras aí que vai ter uma forte dúvida, né? Abel Ferreira não deve estar dormindo esses últimos 2 dias, pensando no que fazer nesse jogo contra o Cruzeiro amanhã. Vamos falar também um pouquinho do time do Flamengo, quais são os jogadores que estarão aí à disposição e qual a provável escalação do Felipe Luiz. Mas, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe o seu sininho e o like, que ele é muito importante para o nosso crescimento. Então, começando a falar pela porcada, é sempre bom falar do Palmeiras, ainda mais depois de uma derrota por 3 gols de diferença, né, que aconteceu na altitude de Quito para a LDU. Que jogo maravilhoso, estou até hoje em êxtase. Mas vamos focar no que interessa para a gente principalmente. Cruzeiro tem um jogo importantíssimo amanhã contra o terceiro colocado Cruzeiro. É um jogo em que o Palmeiras tem que repensar muito de suas atitudes, de seus erros durante a temporada. Abel Ferreira está no momento mais conturbado de sua passagem de 5 anos pelo Palmeiras. E ele, nas últimas 2 noites, como eu falei, deve ter aí insônia, pensando o que fazer e como montar a sua equipe para enfrentar o Cruzeiro, que é um jogo dificílimo, podem acreditar nisso. O Cruzeiro não é o terceiro colocado à toa. Portanto, o Abel Ferreira vai ter, sim, muito trabalho para este jogo. E ele sabe que muitas coisas estão em jogo. Ele perdeu o jogo em Quito por 3-0, precisa reverter o placar na quinta-feira que vem dentro do Allianz Parque, na casa do Palmeiras, precisa dar um recado, precisa dar uma resposta à torcida, né, à mídia, à presidente, enfim, ele precisa dar respostas, né? E ele vai precisar jogar tudo e mais um pouco nesse jogo de quinta-feira. Por que eu estou falando do jogo de quinta-feira? Porque ele influencia diretamente nesse jogo de domingo. A gente sabe que na época do JJ ele já falava no Flamengo que o jogador joga quarta, descansa quinta, sexta, sábado, joga domingo e assim por diante. Que não tem essa de economizar jogador, mas a gente sabe que a cultura do futebol brasileiro, infelizmente, é essa, né? Que o jogador é blindado, que o jogador é cheio de mimimi, que não aguenta jogar quarta, domingo, porque o físico não aguenta, enfim. Todos sabem aí como rolam as coisas nos bastidores do futebol brasileiro. É uma pena, porque nós vemos aí vários profissionais que trabalham o mês inteiro, trabalham de segunda a sábado, muitos trabalham domingo, a troco de um salário aí de R$ 1.700, R$ 1.800, o que é uma quantia irrisória para se conseguir o mínimo, né, para viver. Dito isso, que não tem nada a ver com futebol, voltamos ao futebol. Então o jogador precisa entender que ele ganha muito bem, tem um salário muito bom, tem uma alimentação muito boa, tem academia para treinar todos os dias, tem campo de futebol para fazer o que gosta, porque quem joga futebol tem que gostar. Então ele ganha muito dinheiro fazendo o que ele gosta e ganhando muito bem. Então é um conjunto de fatos positivos que fazem o jogador ter sim que jogar 2 vezes na semana, tranquilamente, dando o seu máximo, né? A gente sabe que em algumas situações, alguns jogadores não conseguem isso, né? Por mais que tentem, mas cabe ao treinador colocar em campo o que ele tem de melhor para tentar não só manter a liderança do campeonato, no caso do Palmeiras, mas como também buscar a classificação na quinta-feira diante de sua torcida no Allianz Parque. Então eu acredito que o Abel, pelo que eu conheço do Abel Ferreira, ele não trocará o time todo, mas fará algumas mudanças significativas e colocará em campo contra o Cruzeiro amanhã alguns jogadores que geralmente ficam lá no banco de reserva assistindo as partidas, pelo menos no início, né? A gente sabe que 5 jogadores pelo menos entram sempre. Então eu acredito que ele vai fazer uma mescla muito boa, já visando o jogo da Libertadores, que, entre aspas, seria o mais importante. Existem controvérsias, existem opiniões diversas, variadas a respeito desse tema, mas pelo que a gente entende é isso. Então eu acredito que, como muitos têm falado aí que ele vai botar o time principal, eu não acredito nisso. E eu acredito muito no Cruzeiro, tá? Se bem que o placar que eu gostaria de ver amanhã seria aí um empate 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 10-10, tanto faz. Mas o empate cairia muito bem, porque não deixaria o Cruzeiro se aproximar mais do Flamengo e Palmeiras. O Flamengo passaria o Cruzeiro vencendo hoje o Fortaleza
no número de pontos, e a gente ficaria numa situação bem confortável com 2 pontinhos à frente. Mas não temos bola de cristal e vamos apenas fazer a nossa parte, que é torcer muito para o time do Flamengo hoje. Alguns jogadores do Flamengo não entraram em campo por força do terceiro cartão amarelo. O terceiro cartão deixa o jogador suspenso por uma partida automaticamente. São eles Eric Pulgar, e pode ter certeza que esse vai fazer muita falta para o Flamengo. E também a nossa mais nova joia, Jorge Carrascal, como dizem. Então esses jogadores com certeza farão muita falta, porque um é um meio de criação e o outro, o Pulgar, gente, é um meio campo, é um volante muito bom. Os números do Flamengo com ele em campo são impressionantes. Ele tem uma mentalidade de cumprimento de normas, de táticas e ordens do treinador muito grande. Ele joga para o time, ele carrega o piano realmente. Então é um jogador muito acima da média. O Flamengo fica muito dependente desse jogador. E sempre que ele não está em campo, o Flamengo tem sérios problemas na contenção, na marcação do time adversário. Então ele vai fazer falta, pode ter certeza, tá? Por motivos de lesão, nós temos aí Everton Cebolinha, nós temos Pedro, que no retorno ainda não está definido. Temos alguns jogadores que poderão ser poupados para controle de carga, são eles Jorginho, Arrascaeta, também pode ser uma surpresa. Varela ficará de fora, Alexandro ficará de fora, Léo Ortiz não jogará também, ficará de fora. Ou seja, o Flamengo tem algumas mudanças, não que sejam importantes, tão importantes assim, porque sabemos que temos um elenco muito acima da média, mas teremos sim algumas ausências aí confirmadas. Arriscar o time titular? Difícil, hein? Quando todos estão à disposição já é complicado, imagina nesta situação. Mas vamos lá, vamos tentar aqui fazer o que nós achamos, que pode ser, mas sempre com algumas dúvidas em algumas posições. No gol, Rossi, não tem outra opção. Na lateral direita, Emerson Royal. Na zaga não temos também Danilo e Léo Pereira, não sobra outro jogador a não ser da base. Na lateral esquerda, Heitor Lucas, sem problema, temos o Vinha aí. O Alexandre deve sofrer controle de carga, não vai jogar. No meio campo temos a possibilidade de Saul, muito certo que entre, talvez De La Cruz, mas Jorginho também pode entrar, pelo menos um pouco do tempo, na entrada no início. A Arrascaeta pode sim entrar também para começar a partida, talvez meio tempo, 50 a 60 minutos no máximo. Eu acho que nem precisaria entrar, ou poderia sair no intervalo. Na direita, Araújo, na esquerda, Samuel Lino, e no ataque só nos resta o Plata, uma vez que Bruno Henrique disse que não quer jogar de centroavante, e que eu concordo com ele, porque ele não tem cacuete nenhum de centroavante. O centroavante precisa prender jogador, precisa fazer pivô, precisa fazer uma série de movimentos dentro do campo para poder abrir espaço, e o Bruno Henrique não é o titular dessa posição e não tem tanta malícia para essas pequenas nuances que acontecem dentro de uma partida. Portanto, o time base deverá ser esse, com algumas mudanças, que a gente sabe que o Felipe Luiz, sempre que pode, ele mexe na estrutura do time e não repete escalação. Rapidamente falando do Fortaleza, é um time que está aí numa mudança muito drástica, está numa reestruturação, numa reformulação de elenco, de comissão técnica. Depois da saída do Vojvoda, chegou agora Martim Palermo, aquele mesmo que perdeu 3 pênaltis numa mesma partida, que está começando um trabalho, é um treinador ainda em início de carreira, então, portanto, tem algumas dificuldades ainda de montar uma equipe na situação do Fortaleza. Mas o Fortaleza é um time que, embora esteja aí na penúltima colocação da classificação, é um time que tem alguns jogadores interessantes. Temos lá Lutero, temos lá Deivinho, temos lá Pochettino, temos lá o Pikachu, entendeu? Então temos jogadores interessantes dentro do Fortaleza, e por jogar na casa deles, a gente acredita que eles causarão algum desconforto para o Flamengo, nada que possa influenciar no resultado final, que eu acredito ser aí pelo menos 2-0, no mínimo 2-0. Então precisamos desse placar hoje, todo respeito ao Fortaleza, mas o seu momento não é bom, e o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, precisa sim fazer o seu dever fora de casa e vencer o Fortaleza, dormir na liderança e colocar a pressão em cima da
porcada. Galera, o que tinha para dizer hoje era isso, e amanhã a gente vem trazendo mais informações a respeito de tudo que vai acontecer nesse jogo maravilhoso do Flamengo hoje. Meu placar, Flamengo 3-0 no Fortaleza, dormiremos líderes. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu!